Oi, gente, tudo bom? Vou começar aqui com vocês mais uma live da Cityflex. Temos uma convidada especial hoje. Espero que seja um tempo agradável para todos nós, que seja um tempo que a gente possa crescer, que a gente possa aprender, né? Afinal, mudanças fazem parte da nossa vida e isso tem que nos estimular, né? Então vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar. Daqui a pouco eu devo chamar a Vivian também. Acho que é um tempo que a gente tem que aproveitar para somar pessoas ao nosso redor e trocar ideias, né? Eu acho que quando a gente tem essa troca, a gente ganha muito, né? Então, eu tava vendo uma. Eu sigo o Simon Sinek e ele. Uma frase que ele fala muito é que as melhores ideias são as honestas, nascidas de experiências pessoais que acabam surgem para ajudar algumas pessoas e no final podem ajudar muitas outras pessoas, né? Então, eu acho que é para isso que a gente está aqui, para ter uma troca pessoal e ajudar um, ajudar dois, não sei quantos vão ser ajudados, mas o objetivo acho que é ajudar, né? Então vamos lá, acho que show. Vamos começar então. Vamos Então, começar, porque a gente já teve. como eu estava falando, são das nossas experiências pessoais que a gente pode ajudar, né? Surgir ideias e onde nessa troca a gente consegue crescer. E é por isso que você está aqui, Vivi, para ajudar a gente nessa troca. Eu agradeço pela sua participação, por ceder esse tempo com a gente. A Viva é uma amiga minha pessoal. A gente se conheceu aí para o pessoal entender no meio do caminho da vida, né? Do ramo gráfico onde eu trabalhei. Ela ainda trabalha, ela vai falar um pouquinho, mas acabou surgindo daí de um jantar inusitado, acabou surgindo uma amizade bacana. E hoje existe essa troca entre a gente, e é por isso que a Vivian está aqui, para ter esse momento de troca com a gente. Então, Vi, eu quero que você se apresente. Fale um pouquinho quem é a Vivian, me fale um pouquinho do seu projeto Abrindo Portas. Vamos trocar, vamos começar. Sim, eu queria primeiro agradecer o seu convite, né? E assim, o que você disse só reforça mesmo o que eu vou falar, que a gente se conheceu no acaso, né? E a gente agora já virou essa amizade deliciosa, né? A gente tá sempre se falando, complementando, aprendendo, né? Então isso é o mais importante. E foi por um acaso num jantar que a gente se Foi. conheceu e essa amizade aí se estende. Bom, eu sou a Vivian Castanheda, como a Nath falou. Eu sou gestora coach palestrante. Eu trabalho há 23 anos no mercado comercial, no mercado gráfico e comunicação visual. Sempre trabalhei nesse mercado e continuo, espero continuar aí por um bom tempo. E em 2018 eu decidi reinventar a minha história porque eu cheguei num momento da minha vida que eu não tinha motivação para acordar. E eu, como assim, né? Você sempre fez a mesma coisa, de repente eu não tinha mais energia, não tinha ideia, e eu falava assim para mim: eu odeio vender, eu não consigo mais. Então eu fui buscar essa reinvenção, porque foi muito desafiador para mim passar. Eu estava passando por um momento bem complicado na minha vida pessoal, que afetou totalmente a minha parte profissional. E então eu comecei a buscar alternativas e a gente vai falar sobre isso durante a live, né? Que foi essa mudança que eu tive na minha vida. E então, a partir de 2018, eu fui atrás de fazer o que eu fazia, mas de uma forma diferente. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada no que eu faço. E em 2018 eu tive um insight, né? Eu recebi o presente de poder montar o Abrindo Portas, que é um projeto social
que eu oriento e ajudo as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho e também na carreira, né? Não é só quem está desempregado, mas quem está na carreira como eu estive, que está desmotivado, sem aquela energia. Então, eu oriento as pessoas a encontrar o seu propósito de vida e desenvolver e crescer na carreira. Então, eu comecei a fazer isso. Inclusive, o ano passado, final do ano passado, eu escrevi esse livro que se chama O que a Vida Ensina, Compartilha-se. E eu conto um pouco dessa história. Eu falo um pouco porque foi escrito só em um capítulo. E um dia, quem sabe, eu... Porque é um livro compartilhado. É um livro com mais 16 autores. E eu, então, conto um pouquinho dessa história, como que eu cheguei até essa situação, né? E como que hoje eu me sinto realizada fazendo o que eu faço. Bom, então no meio desse caminho aí, você teve que ter muitas escolhas, passar por muitas mudanças, para hoje poder falar que você é feliz com o que você faz. Totalmente, sim. Eu tive que realmente... E assim, é tudo um processo. Eu ainda posso dizer que eu continuo nesse processo, porque eu acredito que a gente vai buscar esse crescimento e a gente vai se aperfeiçoando. E no meio desse processo, a gente vai descobrindo que não, pode ser melhor desse jeito. Então, eu posso mudar um pouquinho, essa vírgula não está muito legal nessa frase, então eu vou colocar nesse outro lugar. Então, assim, ainda é um processo para mim, mas eu descobri que eu podia continuar fazendo as coisas que eu fazia, mas de uma forma diferente. Uhum. E eu continuo trabalhando no mercado comercial, continuo trabalhando em vendas, mas com as minhas especializações e com tudo que eu busquei e fui desenvolvendo, eu descobri que eu sou uma gestora e não como eu era antes colocada, que eu era uma gerente comercial, que tem aquela diferença, né, do líder e do chefe. E então eu comecei a me especializar em pessoas. Então é por isso que hoje eu me apresento como gestora, coach, palestrante, porque eu fiz fiz coaching, né? Eu fiz tanto comigo quanto também para ensinar outras pessoas. E eu, então, comecei a buscar caminhos que eu pudesse levar para as pessoas uma forma melhor de conduzir e até mesmo de me realizar. Mas é um processo, né? Não foi de uma hora para outra. E é sempre buscando, estudando, conhecendo, compartilhando com as pessoas. Isso tem me gerado esse crescimento e essa satisfação. Então, hoje eu sou, sim, realizada no que eu faço, muito, e eu percebo que não só eu sou realizada, como as pessoas que trabalham comigo hoje têm uma confiança em mim, elas seguem o que eu falo, elas realmente me sentem como o líder delas, assim. Então, isso é bem legal, tanto que no projeto Abrindo Portas, quem ainda não conhece, né, por favor, siga lá no Instagram, abrindoportas.vc. Eu sempre estou dando dicas e as pessoas gostam, compartilham comigo, recompartilham com outras pessoas, tudo isso que eu acredito e que eu levo para todo mundo, né? Sim, uma das coisas, né, que, falando um pouquinho de capacitação, né, vou citar o Simon Sinek de novo. Ele tem os três pontos que ele estimula a gente trabalhar, né? O que fazemos, como fazemos e por que fazemos, né? Eu acho que chega uma hora da nossa vida que... Vou pegar um pouquinho aí do que você falou, né? A gente cai numa rotina, a gente cansa do que a gente faz, a gente acorda meio que se arrastando para ir trabalhar, não tem motivação, até faz muito bem o que faz, mas não está feliz. Né? A gente cai no automático, exatamente. Então, ele fala que chega uma hora que você tem que parar e falar: o que eu faço? Como eu faço e por que eu faço? Né? E isso, muitas vezes, a gente pula essa parte, né? E é a importância da busca da capacitação, da busca do eu, né? Por que eu faço isso? Eu sou feliz com o que eu faço? O que eu posso mudar? Né? E eu acho que esse trabalho que você faz no Abrindo Portas deve dar uma satisfação muito grande em ver o resultado nas pessoas, né?
Sim. E como é que você enxerga isso? Porque a sociedade ela tem que se reinventar. O ser humano ele tem que se reinventar a cada dia. Existe essa necessidade de capacitação, né? E como que, através do seu trabalho, você estimula as pessoas a fazerem isso, Vi? Então, tudo começou, Nath, que eu tive esse desafio de não ter mais motivação para acordar. E eu queria jogar tudo pro alto, assim, sabe? Falar, não, de repente eu vou me demitir e achava que isso seria a solução. Tanto que tem até uma historinha que eu gosto muito de citar, que às vezes a gente precisa mesmo empurrar as pessoas brejo abaixo. Mas nem sempre só isso, a gente precisa disso para se reinventar. Porque se a gente não entende a causa da situação, eu vou para um outro lugar e eu vou passar de novo pelas mesmas questões. Então, nesse momento, eu fui buscar me encontrar. Então, eu fui atrás de tudo. Eu fiz o curso, né, de coaching, eu fiz o curso de empreendedorismo, eu cheguei a fazer coisas alternativas, porque eu queria a resposta, e sendo que a resposta estava dentro de mim. E eu tenho um livro de cabeceira que eu uso ele todos os dias, ele fica na minha cabeceira, que se chama Abrindo Portas Interiores. E foi de lá que eu tive a inspiração de escrever o nome do projeto como Abrindo Portas, por Vivian Castanheda, né? E lá, no dia que eu estava, né, buscando essas respostas, eu abri e veio para mim dizendo que falava assim, qual é o seu propósito de vida, né? O que realmente você gosta de fazer? Como que isso vai te tocar? E eu comecei a escrever tudo que eu gostava de fazer e as coisas que eu não gostava de fazer. Isso também porque eu aprendi nas técnicas do coach, né? Como que a gente vai encontrando o nosso caminho. E eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu fazia eu gostava, mas o que eu mais gostava era de ajudar as pessoas. Então, como que eu conseguia transformar o que eu fazia ajudando as pessoas? Então, no meu dia a dia do meu trabalho, eu continuo sendo a chefe, né, hoje líder, mas ajudando e mostrando caminhos. Eu vou dar um exemplo. Você vai me falar assim, como que eu posso cortar esse material aqui? E eu simplesmente pegar a faca e ir lá cortar. Eu posso até mostrar e você pode até aprender, mas durante o seu período você pode esquecer. Mas se eu ir lá e mostrar de uma forma diferente, trazendo você comigo, explicando por que isso é cortado dessa forma, o que isso pode trazer de benefício, você está mostrando a mesma coisa, mas você está trazendo a pessoa junto com você. Isso que eu acho que é importante a gente entender, porque assim, eu tenho os meus desafios, você tem os seus, mas se a gente acaba só fazendo tudo no automático ou não fazendo a coisa com amor, né? Trazendo a pessoa com você que também está passando com seus desafios, aquilo vai fazer, a pessoa vai até realizar, mas não vai ter o gosto naquilo. Então, a gente precisa entender que as pessoas são pessoas, que elas têm sentimentos. E quando a gente começa a descobrir que isso é importante para a pessoa de uma forma que ela vai se sentir realizada e que ela pode falar, puxa, eu não sabia que se eu fizesse isso de uma forma, eu tinha isso, eu posso usar para outra forma. Ela vai encontrando e você vai se encontrando junto com a pessoa. Isso é um prazer, Nath. E daí você vai mostrando os caminhos para as pessoas, você senta do lado da pessoa, entende que naquele... Hoje, por exemplo, eu estava num dia bem desafiador, que eu estava com bastante cólica, né? E eu falei, não, peraí, vamos parar, né? Não vamos fazer por obrigação aquilo que você tem que fazer. Se acolhe um pouco e acalma tudo isso, você vai fazer da mesma forma e você não vai fazer aquilo na obrigação e tá tudo certo, né? Então, é isso que a gente precisa entender, que a gente é humano e que a pessoa que está aí do outro lado também é humano. Então, quando eu comecei a sentir isso, ter esse propósito de vida, de ajudar as pessoas a se encontrarem, a realizar as suas tarefas, e assim, pegar a pessoa mesmo na mão e falar, vem comigo que eu vou te entender, as coisas funcionaram de uma forma assim que é um prazer que está aqui na alma, assim. E daí você percebe que muitas pessoas elas fazem as coisas no automático.
E elas, às Uhum. vezes, nem gostam de fazer aquilo lá, mas elas só fazem aquilo porque elas sempre fizeram aquilo, e daí elas também se frustram e elas também acabam tendo esses problemas. Daí, como eu falei, daí troca de lugar, acontece a mesma coisa, e por isso que É. eu passei a enxergar as pessoas como pessoas. Eu não sei se eu consegui me explicar, se eu me delonguei muito, Não, se eu você acabei. tocou dois pontos que eu acho que eu carrego para mim, até por um ensinamento dos meus pais, mas que fazem total diferença na minha vida. Um foi escrever. Você falou que você precisou parar, pegar um papel e Tudo eu botar. escrevo, Eu Nath, acho tudo que eu quando escrevo. não, eu também, ó. Eu acho que eu tenho um caderninho, gente. Eu não sou do computador, eu sou do caderninho. Eu também, Eu, ó. eu acho, eu acho que quando que eu aprendi isso, né? Que quando eu pego um papel e eu escrevo, eu fixo, acho que eu entendo as coisas de uma forma melhor, né? E então eu sempre fui ensinada assim: pega um papel, põe ali. Ah lá, tem mais um que é fã de caderninho aí também. Pega um papel, põe ali quais são os seus sonhos, quais são os seus planos, ou o que seja, o que você tem para fazer hoje. Ou é uma frase que te chamou a atenção? Anota ali. Porque isso, Uhum. para mim, dá um resultado completamente diferente. Às vezes até o ler para mim não é igual. Eu tenho que ler e escrever, Eu porque uso senão aquele eu me marca-texto. porque senão as ideias eu acho que se perdem. Então foram dois pontos que você mencionou aí que eu acho que é muito. Ah lá, outro usa o iPad, deixou o caderninho e foi para o iPad. Eu acho que são dois pontos muito importantes. É, o- Qual é a ferramenta que você tem que vai fazer você gravar isso? E eu acho que a gente tem que gravar não só na memória, mas eu acho que a gente tem que gravar no nosso coração. Uhum. Porque quando a gente grava no nosso coração, isso passa a fazer parte da gente. Isso passa a fazer parte da nossa essência, do que você é, ou até do que você quer ser. De repente você ainda não é aquilo, mas você pode ser, né? Então acho que quando você tem isso na cabeça e no seu coração, o resultado é outro, né? Então Sim. acho que é um ponto muito importante que você mencionou. E o segundo, que eu acho que é uma lição que nós devemos levar para nós, é que todos nós podemos ensinar. Todos nós temos algo para ensinar, todos nós temos algo para trocar, né? E muitas vezes a gente não se sente capaz, né? Não sou capaz, não estou preparado. Mas eu não acho que é bem por aí, né? Como eu abri falando da frase do Simon, é através das experiências pessoais que nós vamos ajudar as pessoas, né? Então, todos nós somos capazes de ensinar. Se uma mãe, por mais que ela seja, não tem estudo nenhum, mas ela foi escolhida para ser uma mãe e para ensinar aquela criança. Sim. Então, no seu trabalho, na sua função, seja lá qual for a sua função, você está pronto para, você tem algo para ensinar, você tem algo a acrescentar. E a gente pula isso, né? E Sim. você mencionou uma frase no seu Instagram convidando para live, que eu falei, sacanagem, ela roubou minha frase, não era pra ela ter escrito essa frase. Eu roubei mesmo, você que Roubou, me né? mandou. Mas eu acho que a frase é que você é responsável por transformar a atmosfera que está ao seu redor. E é nesse ensinar que você transforma a atmosfera que está ao seu redor, né? E então acho que a questão agora é nós vivemos mudanças diárias e nós temos que incentivar as pessoas que estão ao nosso redor a transformar essa atmosfera, a fazer parte dessa mudança, né? A gente está vivendo num momento onde todos estão sendo desafiados a mudanças, né? Sim. E como você incentiva as pessoas nesse momento a fazerem essa mudança? Então, Nath, você falou de frase, também vou colocar uma frase que inclusive está no início do meu capítulo, né? Que é: a insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A gente está passando por um desafio que é essa quarentena, né? Essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, e de repente a gente se viu
de uma forma que, e agora? O que vai acontecer e para onde a gente vai? E então, nada mais é como era antigamente, tudo mudou. Olha que a gente fazendo lives, né? Fazendo treinamentos, levando mensagens para as pessoas. Outro dia, do nada, a gente se falou por vídeo. A Pois gente nunca tinha se falado por vídeo. A gente tinha. ficava Sempre muito por tempo sem se telefone. ver, trocava uma mensagem, mas ficava muito tempo sem se ver, mas não se falava por vídeo. Mas outro dia a gente se falou por vídeo. E isso já é mudança, né, de todo. É o que tudo começou depois dessa pandemia. Então, assim, a mudança, ela precisa acontecer sempre. Eu vou dizer assim, não é só precisar, é necessário para a gente poder evoluir, senão a gente vai continuar sendo quem a gente era, né? E eu acredito que as pessoas, o nosso principal propósito de vida é evoluir, buscar crescer e buscar até plantar as nossas sementinhas nos outros, e por isso você falou de ensinar e tudo mais. Quando a gente tem, que a gente acha que não é capaz, mas muitas vezes eu aposto, e as pessoas podem complementar aqui, compartilhar com a gente, tem uma pessoa que não está muito bem, de repente você pega e manda uma mensagem para ela, ela fala para você assim, é tudo isso que eu precisava escutar. Hoje mesmo, eu fui mandar o banner, né, convidando as pessoas, e eu mandei para uma pessoa que eu sempre convido, que é uma querida, uma jornalista, inclusive o Souza que está aqui, um beijo para você, Souza, trabalha com ele, né, uma jornalista, escreveu uma matéria sobre a minha história no jornal dele, e daí eu vi no status dela que ela perdeu a irmã, ela está arrasada, a irmã teve um infarto e tudo mais, e ela pegou e falou para mim assim, eu nem sabia que você tinha todo esse carinho comigo, porque então eu me sensibilizei, eu pedi desculpas porque eu tinha mandado o banner, não tinha visto o status, e então a gente conversou, e tudo que ela precisava era dessa conversa, que antes a gente fazia tudo no automático, né? Que a gente fazia tudo na correria, e essa mudança veio para a gente repensar da forma que a gente vinha fazendo, né? Como as coisas que antes a gente não valorizava, como você olhar para frente e ver que tem uma árvore linda na frente da sua casa, hoje você fala, nossa, olha como ela dá flores lindas, né? E então essas mudanças, elas agora são necessárias para a gente poder entender para onde a gente vai. Quando eu busquei essa mudança, Nath, foi num momento muito desafiador da minha vida, onde eu estava prestes a jogar tudo para o alto. E quando eu parei, eu falei, não, peraí, por que eu não posso reinventar? E fazer coisas que eu posso continuar fazendo, né, que eu já estava fazendo, mas de uma forma diferente. E isso trouxe essa motivação para mim. Como que eu indico e recomendo as pessoas fazerem? Pare, escreva, né? Como a gente falou, tem gente que gosta do caderninho, tem gente que gosta de papéis, como eu. E além do caderninho, né? Eu tenho aqui até meu planejamento sempre para estar me guiando, acompanhando. Não, mas eu prefiro o iPad, eu prefiro colocar os post-its colados na parede, tudo bem, mas o importante é a gente começar a direcionar. E começa pelo planejamento, né? Quando a gente começa a entender para onde a gente vai, e a gente pode citar essa outra frase também, que eu não lembro de quem escreveu, que assim, não adianta a gente ir para um caminho sem saber para onde a gente vai, porque qualquer lugar serve, né? Então, é importante que a gente saiba para onde a gente quer ir. Ah, mas Vivian, eu não sei, porque para mim estou com uma nuvem cinza na cabeça, então começa escrevendo. Então vamos planejando o dia, a gente planeja a semana, depois a gente planeja o mês. E uma das dicas que eu sempre dou nos projetos onde que eu quero estar, né? Eu até faço uma pergunta, teve até o Souza que está aqui, ele participou do projeto, eu faço a pergunta para todos os participantes. O que eu quero ser quando crescer? Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer ser quando crescer. E começa assim, entendendo, eu quero isso, o que me traz de satisfação é aquilo. Então, essa dica que a gente começou a falar do escrever, eu acho que é o principal momento para a gente saber
como a gente vai começar essa mudança? Como que a gente começa? Porque, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou sem dinheiro agora. Então, assim, planeja as suas finanças, escreve o que você gasta, escreve o que você pode tirar, economizar, escreve o que você tem vontade. A minha irmã planeja, Nath, até a comida da semana, só para você ter uma ideia. Então, isso é muito importante porque daí você sabe o que você vai precisar comprar no supermercado, você sabe o que você tem no seu armário. O que eu percebo que depois de tudo isso que aconteceu, as pessoas não planejavam nada, e por isso que muita gente sai desesperado com falta de dinheiro ou até mesmo no trabalho. Então, isso pegou todo mundo de surpresa porque as pessoas não se planejavam. Então, acho que a principal dica que a gente pode dar, senão eu vou continuar falando, que eu adoro falar, falo pelos cotovelos, é começar o nosso planejamento. E o planejamento é escrevendo, ou no papel, ou no Excel, ou num planner como eu tenho aqui. Inclusive, depois, se você quiser, eu posso até deixar um link de um planner gratuito para as pessoas que eu ganhei de presente de uma pessoa que pediu que eu disponibilizasse para as pessoas que gostam disso. Então, se quiser depois... Pode mandar. Eu acho que isso pode ajudar muito as pessoas. Isso foi o que me ajudou nessa mudança, que foi planejando. O planejamento foi fundamental para essa minha mudança. Porque daí, nesse planejamento, eu coloquei quais eram os cursos que eu queria, quais eram os livros que eu queria ler, o que eu podia fazer daqui 2 meses, como que eu tinha de economias, sabe? Tudo isso eu fui colocando no papel e foi isso que me deu forças para conseguir buscar essa mudança. Tá, então para a gente conseguir buscar essa mudança, em primeiro lugar, a gente tem que querer, né? Tem que querer também, lógico. A gente tem que estar aberto para aprender, porque muitas vezes a gente fica no não. Ou de 2 a 1, ou você é autossuficiente, ou não, eu não consigo. Tem Nath, os 2 ideais, né? Fala. Você falou para esse negócio de não querer. Por conta desse projeto que eu tenho, as pessoas então sempre me falam: eu estou precisando de um emprego, eu quero atualizar o meu currículo, eu quero fazer essas coisas. E as pessoas me procuram muito. Esses dias atrás, um amigo indicou uma moça para falar comigo, e ela falou que ela estava desempregada, que ela tinha um filho, e eu fui dando os passos para ela. Eu peguei e perguntei para ela: e aí? Ela sumiu, Nath. Quer dizer, ela está desempregada e ela quer continuar desempregada porque ela não fez nada do que a gente falou. E muitas pessoas que eu atendo também, né, fazendo coach, as pessoas, elas desistem no meio do caminho porque elas não querem mesmo continuar. Porque o conflito é ruim, né, Vivian? Porque elas acham que é difícil. A hora que você entra em conflito, não, a hora que você entra em conflito, você fala: opa, né? Às vezes a gente está na nossa zona de conforto. E você não quer mexer, por mais que tá ruim, mas é aquela história, tá ruim, mas tá bom, então eu não quero mexer. Então, não, mas aí vem alguém e fala: não, acho que você tem que mexer aqui. Aí você fala: opa. Ou então acontece o que aconteceu. Será que eu quero mexer aqui? Sim, né? Ou então acontece o que aconteceu com muitas pessoas, empurraram a vaquinha breja abaixo e elas foram obrigadas a buscar essa mudança. Mas muitos estão patinando, porque ainda não encontraram esse caminho, porque ainda estão com os olhos tampados. Mas o que você disse para mudança não adianta. Eu posso, igual todo mundo fala: eu quero emagrecer, eu quero fazer atividade física, eu quero ser mais organizado. Tá, mas como eu faço isso? Eu quero realmente fazer isso? Porque tudo é um hábito, Nath. Para a gente querer mudar, a gente vai ter que mudar os nossos hábitos. E eles têm que ser feitos devagar. A gente tem que entender que tudo é um processo. Então, tudo isso é a gente saber que, tudo bem, eu hoje estou fazendo atividade física, é desafiador eu acordar mais cedo para fazer, então vamos acordando 30 minutos mais cedo, vamos fazendo 20 minutos de exercício, né? Isso tudo é criando hábitos. E daí você me pergunta: como que eu faço isso? A gente consegue começar a entender e a saber e a aceitar mesmo essa mudança quando a gente realmente começa a enxergar o lado bom de tudo isso. Eu, por exemplo, Nath, nessas minhas mudanças, uma das coisas que eu fiz foi começar a fazer atividade física de manhã cedo. Então, eu tinha 2 desafios. Um, eu odiava fazer atividade física,
e o outro era acordar cedo. Era um desafio muito grande na minha vida. Então, eu peguei e comecei a fazendo isso aos poucos. Então, eu ia sentindo até que horas eu conseguia e eu fui fazendo isso. Tinha dias que estava mais frio ou que estava chovendo, eu falava, eu acho que eu não vou sair da cama, acho que eu não vou, porque é mais gostoso estar na cama, lógico, né? Eu estava É o acostumada a conforto, fazer isso. né? É o conforto, é aquela coisa que eu já estava, a minha zona, né, do que eu já estava fazendo. Daí, o que vinha na minha cabeça imediatamente? O quanto aquilo me trazia de benefício. E como que eu saía bem depois que eu fazia essa atividade física. Então, quando eu imaginava... Era assim, automático, né? Eu virava a chavinha no automático. Eu lembrava e eu sentia aquilo que realmente me trazia um benefício muito grande, eu me jogava da cama. E daí eu encontrei uma forma que era assim, primeira coisa, escova o dente, que era assim, imediato para eu conseguir fazer aquele processo. E daí, quando eu escovava o dente, eu já estava Já acordou? né, já acordei, já estava no meu. Então, eu comecei a fazer as coisas de formas que eram agradáveis para mim. Então, eu fui Uhum. encontrando esses momentos. Então, assim, eu lembrava que aquilo me trazia um benefício, e eu sentia aquele benefício que a endorfina traz do exercício. Então, eu falava, pronto, saí correndo e escovei o dente, que foi uma técnica que eu Uhum. descobrir para poder fazer isso. E a gente tem que encontrar isso nessas mudanças. Todo mundo que está passando por esse desafio, imagina agora, a gente está em casa, todo mundo trabalhando em casa, com filho e tal. Busca essas formas de como prazeroso é para você e traz para você esse benefício, e você continua fazendo isso e ele vira hábito na sua vida, né? Então, assim, Uhum. tanto para alimentação como para atividade física. Eu continuo fazendo as minhas atividades físicas. Eu até estou acordando um pouquinho mais tarde, né? Porque eu tenho essa possibilidade, já que eu não preciso ter que sair para ir em outro lugar para fazer atividade física. Estou fazendo na minha varanda, então eu consegui, opa, maravilha. Então tá tudo certo com isso. E aí é aí É. que a gente encontra e muda esse hábito, encontra essa mudança e traz o prazer e vira rotina pra gente. É, isso aí. É o que comentaram aqui também, né? Toda mudança exige uma adaptação e essa Tu. adaptação vem a longo prazo. Sim, Não é num estalar dos dedos, né? Não foi da noite pro dia que você aprendeu a virar a chavinha e falar, não, eu vou acordar cedo. Não. É um processo que a gente tem que é. seguir na nossa vida para conquistar o crescimento que a gente quer, né? Sim. Para conquistar essa mudança. E, e como a gente falou, eu acho que durante toda essa mudança na nossa vida pessoal e profissional, a gente aprende a olhar as pessoas de uma forma diferente, Sim. né? Então a gente tem que aprender a olhar as pessoas e as situações de uma forma diferente, né? E esse é um grande desafio, né? Porque muitas vezes a gente olha só pra gente e acabou. Não, só que, como a gente falou, eu sou responsável por transformar a atmosfera ao meu redor. Então, a minha atitude, a minha escolha vai influenciar e vai afetar as pessoas que estão ao meu redor. E isso atinge o seu grupo de trabalho, a sua família, que seja um namorado, que seja um colega, que seja na faculdade, aonde você estiver. Então é um processo que a gente tem que querer passar, né? Que a gente tem que É. querer mudar. Ô, Nath, com tudo isso que você disse, eu vou dar uma dica que ela é principal para tudo isso. O não julgamento. Porque a Uhum, gente não está calçando os sapatos das pessoas, né? Ninguém sabe uhum, o quanto apertado é aquilo. E eu uhum, queria complementar um pouco o que eu estava falando antes, que assim, tudo é um processo. A gente, quando passar por esses desafios, né, de mudança de hábito e tudo mais, vamos lembrar que nós, quando nascemos, nós éramos carregados pela nossa mãe, pelo nosso pai. Depois a gente levou em torno de 8, 10 meses para a gente começar a se apoiar, engatinhar, escorar nas coisas, para depois a gente começar a dar os primeiros passos, para depois a gente começar a falar as primeiras palavras, e assim vai. A gente leva um período para a gente crescer e aprender. E assim até hoje, ainda mais agora, a gente que já não tem mais aquela idade que antes era mais fácil, né? A gente vai repetindo o que os outros fazem, agora a gente já tem os nossos hábitos antigos, então acaba sendo um desafio maior passar por isso. Então é isso que a gente tem que lembrar. E
quando a gente fala sobre essa questão de não julgamento, a gente tem que lembrar que o outro passa por outras situações e é diferente da forma que eu enxergo. Porque a gente não sabe no outro o que ele está passando, ou passou, ou teve na infância, porque tudo isso faz parte da gente, né? Do ser que nós nos tornamos. Então, esse não julgamento, ele é fundamental. E uma última coisa que eu queria dizer, que cientificamente é comprovado, que a gente, quando vai querer fazer uma mudança, né, buscar um novo hábito, é importante que a gente permaneça fazendo isso por pelo menos 21 dias. Porque é quando o nosso cérebro entende que essa mudança, ela já é um hábito. Quando a gente quer fazer uma mudança, seja começar atividade física, fazer um planejamento, querer emagrecer, qualquer coisa, né? A gente tem que permanecer fazendo por 21 dias. Isso é científico, não sou eu, Vivian, que estou falando, né? Podem pesquisar, depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar matéria para vocês sobre isso, para que o nosso cérebro entenda que isso já é um hábito, a gente já faz parte da gente, né? Então, pelo menos por 21 dias. E assim, gente, de pouquinho em pouquinho, não queira realmente, de repente, eu nunca fiz atividade física e de repente eu vou começar a fazer atividade física e faz tudo num Começa dia só. com crossfit, estourando, fazendo tudo, empurrando pneu, balançando corda. Daí já você se machuca, daí realmente você não vai continuar. Então, Tudo, isso é tudo muito tem, importante. tudo na vida tem o seu tempo, né? Tudo tem. É um processo. Ai, que delícia! Então, Vi, agradeço esse tempo, agradeço a cada um de vocês que participou desse bate-papo aqui com a gente, com comentários, né, que acrescentam, ou até mesmo motivando e impulsionando a gente a falar aqui. Muito obrigada. E Imagina, eu acho que a gente, vamos ler aqui, independente de seguir todos os processos, o que é fundamental, como você vê o mercado de oportunidades, pois muitas vagas divulgadas acabam sendo vitrines. Olha, a Paty é uma seguidora minha querida que está sempre me acompanhando aqui. A questão é o seguinte: tem muitas oportunidades em muitos mercados, sim, e porque a tendência é alguns campos estarem mais ativos do que os outros. Por exemplo, quem fazia evento agora está parado, está buscando se reinventar, fazer outras coisas, né? Então, assim, tem empresas que podem querer isso como vitrines, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que você precisa estar qualificado para essas oportunidades e realmente, antes mesmo, entender se realmente... Porque tem muita gente que vai procurar emprego e ela acaba mandando o currículo para tudo quanto é vaga. Mas o que realmente você quer fazer, né? Então, tem muita oportunidade no mercado, sim. Tem muita empresa contratando. Se você entrar no LinkedIn, você vai ver muita gente disparando vagas, mas tem em outros lugares também. Então, a primeira coisa, antes de você procurar essas oportunidades ou achar que tem essas vitrines, primeiro entenda o que realmente você quer ser quando crescer. E se você, quando for buscar essas oportunidades, se você realmente está qualificado para essas oportunidades. E se você não está, busca essas mudanças, né? Se qualifique, aproveite que o mercado está disponibilizando. Se prepara, né? Se prepara. Tem muito curso online gratuito, muitos livros gratuitos em PDF que as pessoas têm disponibilizado. Então, assim, é isso que vocês precisam buscar e entender. Acredito nisso e não enxergar como só essas oportunidades de vitrine, tá? Eu acho que a gente tem que buscar enxergar a situação com outros olhares, né? Eu acho que não deve ter medo, né? A gente não deve ter medo de iniciar um processo. Vai dar um medinho, sim, mas você tem que lutar contra esse sentimento dentro de você e usar um olhar diferente, usar um olhar onde você vai acreditar naquilo que você vai atrás, né? Então, acho que esses são pontos bem importantes. O medo, ele pode te ajudar a te alertar em coisas que antes você não prestava atenção. O Souza está dizendo aqui que ele é palestrante também e no momento as portas estão fechando. Então, Souza, mas o que acontece?
em outros momentos, outras portas estão se abrindo. Por exemplo, fazer workshops. Eu tenho muitos amigos que estão se reinventando, que são palestrantes como eu, e buscando outras formas de fazer. Com certeza, antes você fazia com público, agora você vai ter que buscar fazer em casa. Fazer com vídeos, fazer com lives, fazer com webinar. E isso você tem que buscar. É buscar alternativas. Né? E encontrar oportunidades e qual é o seu público, qual que é, para onde você vai estar falando. Então, assim, é por isso que eu falei logo no começo, querer fazer as mesmas coisas que a gente fazia, encontrar os mesmos resultados, esquece que você não vai chegar a lugar nenhum. E você vai se frustrar. É uma palavra que você usou no começo da sua fala, Vivian, é se reinventar. Reinventar. Se reinventar. Buscar ferramentas e se reinventar. Né? Isso mesmo. Eu mesma, gente, eu tô aqui, ó, no suor aqui na minha segunda live e tem sido um grande desafio. Eu acho que a gente tem que se desafiar. A gente tem que se desafiar e pegar isso como uma lição de vida. O que eu gosto de fazer? É isso aí, ser criativo. O que eu gosto de fazer? Como eu posso fazer melhor? Né? E buscar ferramentas, né? São os 3 passos lá do Simon Sinek, mais uma vez. O que eu faço, como eu faço e por que eu faço. Sim, exatamente. É isso que a gente tem que se motivar. Gente, uma delícia. Buscar várias coisas, uma delícia. Deixar, a gente vai ficar falando até amanhã. E se alguém tiver mais alguma pergunta, coloque aqui. E você estava falando, eu queria agradecer mesmo muito. Agradecer a todo mundo que está aqui, que sempre me acompanha. Né? E quem ainda não conhece o Abrindo Portas, por favor, no Instagram, no Facebook, abrindoportas.vc, segue lá e divulgue para quem precisa. E também tem um canal no YouTube. Todas as lives que eu faço, todos os vídeos que eu faço, eu coloco depois lá no YouTube para as pessoas poderem assistir e quem não assistiu ou reassistir, né? Assistir novamente para pegar algumas dicas. Então tem de temas diversos lá, eu falo de tudo relacionado à carreira, recolocação e mercado de trabalho, tá bom? Então um beijo. Muito legal, o trabalho que a Vivian faz é muito legal. E aquela história, né? Olhando para o próximo, eu acho que isso faz diferença, né? E a gente tem que estar pronto para mudar a situação ao nosso redor. E comenta sobre as vagas do futuro. Eu acho que as vagas no futuro tudo, vamos tudo se reinventar, tá todo mundo aprendendo, né, Vivian? Como é que você acha? Sim, eu fiz uma live com o Anderson Clayton, tá lá, inclusive no canal no YouTube. Que fala sobre essas vagas do futuro. É tudo voltado mais para a parte da tecnologia, mas uma coisa que eu assisti num curso que eu estou fazendo, do Murilo Gun, sobre criatividade, ele fala o seguinte, algumas vagas não vão existir mais que as pessoas costumam fazer, mas o sentimento que a gente tem, a gente não vai conseguir ser substituídos, por exemplo, por máquinas. Então, a gente tem que pensar como que a gente pode reinventar o que a gente faz usando o nosso sentimento. Porque a máquina, não vai existir máquina nenhuma. Mas a tecnologia... Máquina é frio, né? Exatamente. Mas a tecnologia, ela vai trazer para a gente muitas oportunidades. Imagine que se essa pandemia acontecesse há tempos atrás, vamos colocar 10 anos... Né? A gente não ia estar aqui com essa conexão, com essas oportunidades. Então, é isso que a gente precisa. Gente, se atualizar. A gente precisa estar buscando coisas diferentes. E assim, eu, por exemplo, estou fazendo um curso sobre criatividade, que eu achei fantástico para o que eu faço no dia a dia. E eu assisto coisas que eu não costumava assistir para poder buscar ideias, para eu poder aprender coisas diferentes. Então, outro dia eu estava assistindo Natural Geographic, porque estava passando uma coisa interessante. Até coisas de culinária, coisas de aprender a organizar a casa. Porque isso tudo eu posso trazer para o meu dia a dia. É isso mesmo. E que sempre me acompanhando a gente, Nath. Então, assim... buscar alternativas. E Boa as noite. Vagas do futuro, as vagas do futuro, a gente tem que pensar que a gente tem que buscar oportunidades que estejam
na parte de tecnologia mesmo, a gente, por exemplo, sendo vendedora. A Nath pode dizer melhor sobre isso, né? Como que ela tem feito no dia a dia dela com as questões de vendas também, né? Eu acho que a gente tem que se reinventar. Até hoje eu estava conversando com as meninas, a gente tem que buscar opções, produtos para vender aquilo que a gente vê como opção quando tudo voltar. Que, né, então, para o coworking é um desafio, para outros segmentos de venda são desafios, que nessa hora a gente tem que parar, botar, se organizar, planejar e buscar ferramenta. Eu acho que é muito isso, buscar ferramenta, porque para você ser melhor amanhã, você tem que se preparar hoje. Uhum. Você não vai acordar melhor da noite para o dia. Para você ser melhor amanhã, você tem que se preparar hoje. Então foca, preparar, que é o que o Ulisses colocou aí, fazer curso focado na área. Foca o que você quer, que área que você quer. Hoje, de repente, talvez eu esteja errada, mas um MBA, uma pós-graduação, não é tão valorizada como era antes. Eu não sei, às vezes. Depende muito do segmento que você quer focar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, porque eu falei, eu queria tanto fazer uma faculdade de psicologia. Imagina, fazer uma faculdade durante 5 anos. Mas o que eu preciso agora? É isso que você tem que pensar, Ulisses. O que você precisa agora? Fazer um curso específico na área que ele é curto e que você vai fazer e vai... vai te agregar a ferramenta, né? Não é só agregar, mas que você vai fazer e praticar. Eu penso que agora a gente precisa fazer cursos que a gente... faça e pratica, porque daí a gente vê o resultado imediato. O MBA, ele é muito importante, mas depende do que você quer seguir, qual a carreira que você quer, porque tem carreiras que vão precisar dessas especializações mais que exigem, aprofundadas. Né? Que exigem. Mas tem carreiras que a gente precisa ser mais imediatista, então vamos fazer cursos mais rápidos para a gente poder praticar e ter o resultado mais de imediato. Isso mesmo. Efetivo, né? Exatamente. Ah, legal, gente. O Nelsinho tá falando que comprimidos aliviam a dor, mas só o amor alivia o sentimento. E é verdade. E eu posso dizer para a gente finalizar, porque também o Instagram pode nos derrubar a qualquer momento. Vai cortar daqui a pouquinho, Eu tô olhando o relógio aqui. Só o amor que vai fazer essa mudança. Então, quando a gente encontrar o amor, o amor que próprio, a gente faz, né? É isso a mesmo. gente vai conseguir aí buscar tudo. E quando a gente encontra realmente esse amor dentro da gente, no que a gente faz, daí a gente trabalha de dia à noite, como a gente está aqui agora, de final de semana, de feriado, e a gente sai assim com o sorriso aqui na orelha, mesmo. Né? É uma delícia. Então é isso mesmo. Acho que se a gente quer ser melhor amanhã, vamos nos preparar hoje, antes que o Instagram nos derrube. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que participou. Incentivando, fazendo perguntas. Vi, mais uma vez, obrigada pelo seu apoio. Obrigada a Cityflex vai fazer lives pelo menos uma vez por semana, convidando pessoas que vão trazer coisa para agregar. A Vivian também tem um projeto que é super ativo, está sempre participando, agregando coisas. Participa com a gente, vamos seguir um ao outro, que é hora da gente se unir e um ajudar o outro. Tá bom? Porque juntos somos muito mais fortes. Juntos somos mais fortes, é isso aí. No coração beijo, de todo gente. mundo e até a próxima. Tchau, Nath. Obrigada, Beijo tchau. Pra todo mundo. Tchau. Beijo.